Nesses 20 anos de carreira no futebol, entre o amador e o profissional, você levou mais rasteira lá ou nesse tempo que você está atuando como líder comunitário, o Roberto da Saúde? Eu estou levando mais rasteira na política. Né? No futebol só dei alegria. Muito bem, começando o PB Conectada, o nosso Paraíba Conectada, que vai falar de política com P maiúsculo, sempre, claro, conversando com você de uma maneira muito descontraída, trazendo a política como ela deve ser. Com bom humor, mas com a realidade dos fatos, para transformar a sua vida. E claro que a gente não podia começar o PB Conectada de uma outra forma, senão com a bola cheia. Começamos com a bola toda, conversando com um grande ídolo do futebol paraibano e nordestino, ele que foi goleador nato, correu muito em campo, fez história nos gramados pelos principais times paraibanos, mas depois começou a se conectar com a política. Está querendo fazer também muitos gols na política, querendo dar uma goleada nas eleições de 2024. Estou falando de Roberto Michele, o eterno craque, o ídolo das multidões nos estádios, Roberto da Saúde. Na política é assim. Michele, é uma satisfação imensa a gente estar conectando com você, um pouquinho da sua história, que é muito conhecida e reverenciada por todos os torcedores, mas também por quem está acompanhando a política já há algum tempo. Que história é essa? Que conexão foi essa da política com a saúde e da política com o esporte, do esporte com a saúde, enfim? Conta um pouquinho mais pra gente. Agradecer primeiramente a Deus, né, por estar aqui com vocês aqui. Murilo, a gente não tem nem o que falar, né? Repórter de campo, comentarista, tudo, né? E no que você está me frisando, Murilo, é uma coisa engraçada, né? Porque eu comecei primeiramente na bola. Né? Na bola me destaquei em vários times da Paraíba e outros do Nordeste, né? E depois transformei com a política, né? A política foi quando eu terminei o contrato com o Serrano. O engraçado foi isso, né? Porque eu encerrei minha carreira no Serrano. Né? E depois do Serrano eu vim trabalhar no Hospital de Trauma e aí foi onde começou, né? Tudo. Michele, não tem como a gente fugir, mesmo você se considerando hoje o Roberto da Saúde, Roberto Michele da Saúde, já há algum tempo foi candidato já 2 vezes a vereador, é suplente de vereador, primeiro suplente pelo DC, hein, gente? Pelo primeiro suplente de vereador de Campina, vamos contar um pouquinho dessa história daqui a pouco, ele tem possibilidades muito fortes de assumir nos próximos meses, nas próximas semanas, quem sabe, mas antes eu gostaria de relembrar um pouquinho da sua história no futebol. Nos anos 90, conhecido pela habilidade, pela velocidade, pela força, um atacante nato, que fez muita história pelo 13, pelo Campinense, enfim, pelos grandes clubes nossos. O que é que você pôde trazer de lição do futebol, Michele, para a política? Rapaz, lição de vida. Né? Eu fui um cara que comecei a trabalhar, eu era bancário no banco, né? E chegou aquele tempo de Collor de Mello, político, né? Fechou muitas agências de banco e eu trabalhava no banco mercantil. Trabalhei quase 10 anos de caixa. E quando fechou a agência do banco, eu não tinha outra opção, porque eu já jogava amador nos times lá de Souza lá, Independente, que é do pai de Aldeona Brandes, e a Portuguesa de Pedrinho. Deus tem um bom lugar. E depois daí surgiu tudo, né? Eu comecei a jogava muito no Matutão, Rio Grande do Norte, tudo, e surgiu aquela história lá em Cajazeiras, né, no Nacional. O Nacional não vencia ninguém, trouxeram uma faixa de quase 8 a 9 atacantes e não resolvia. Aí o nosso amigo lá, Edmundo Amaro, a turma lá da reportagem lá da Cajazeiras, né? Rapaz, chama Roberto Michele ali na Portuguesa de Pedrinho ali, que ele resolve o problema do atleta. Só que a gente sabe que Que idade você tinha na época, Michele? Eu tinha 25 anos, já começando tarde. Não era o normal do futebol, né? É já bem diferente. Tarde. Mas você sair do amador para substituir um bocado de profissional, você tem uma cabeça, né? Ter já em mente o que queria, né? E eu era um cara que treinava muito, né? Da Portuguesa, o time amador da cidade, tudo tinha treinador, técnico, tinha tudo. Que disputava um campeonato da cidade muito grande e importante. Eu acho que naquela época ali era igual um profissional. Tá vendo? O campeonato lá. E daí eu fui para o Nacional de Cajazeiras, como na época eu estava ainda no banco, quando eu fui para Cajazeiras, né? Fizemos um contrato, eu ainda trabalhava no banco. Só que meu contrato era aquele, eu só fazia o coletivo pronto. Eu ia lá, fazia o coletivo, um ataque com eu, Galeguinho, Caçote, meio de campo Coronel, Wilton Moreno, Nena, daqui do Zé Pinheiro, né?
A zaga era Neném Mãozinho, tinha lateral direito Almir, que é aqui de João Pessoa, lateral esquerdo o Neto, que jogou aqui, Aldijones, Neto Souza, Van, zagueiro. Era um time massa, o time do Atlético Caseiro em 89. E daí, para os anos 90, foram alguns passos. Eu quero relembrar aqui o fato, se eu não estou enganado, 91, 92, ali no auge no Campinense, com Renato Cunha Lima à frente da diretoria. O que é que você aprendeu naquela época ali com o Renato, que era irmão de deputado federal, irmão de governador, de ex-governador, de senador da República, tio de prefeito na cidade na época? O que é que você aprendeu com o político Renato Cunha Lima, naquele time famoso lá do Enágio, do Peçanha, do Michele, de tantas outras estrelas? O que é que você aprendeu naquele início dos anos 90 que você trouxe para a sua vida pessoal e para a política mesmo em si? Chegando na sua pergunta que você está fazendo, depois que saí do Atlético Cajuazeiro, eu vim para o Sport de Patos. Também, o mesmo contrato também, e vim só fazer o coletivo. Eu acho que é o único jogador que fez 2 contratos no Campeonato Paraibano para dar só o coletivo pronto e brigar pela artilharia. Né? E eu, depois do Sport, vim para o Central do Caruaru, né? No Campeonato Brasileiro. Brasileiro vim para o Auto Sport em 1990, 91, vice-campeão quando o Campinense venceu o Nacional aqui por 2-0, foi 2-1, esperando o resultado do Botafogo e Auto Sport. E nesse dia parece que estava tudo negro para mim, porque eu perdi muito gol nesse campeonato, em 91. E de lá, em 92, eu vim para o... 92. Foi, em 92, aí eu vim para o Campinense, onde nosso amigo Renato, tem muitas histórias, né? Renato ali é um folclore do Campinense, né? Renato foi um presidente que eu acredito que vocês for entrevistar qualquer um jogador da época, eles vão falar bem do Renato Cunha Lima, né? Que Renato não tinha papa na língua, como se diz, né? Era um cara... Agora também para encontrar ele era novela, né? O homem era um defresh. Era político no futebol mesmo. Era político. Quando a gente vai para encontrar Renato, a gente tinha que chegar às 4 horas da manhã, eu botava logo o carro na garagem dele. Eu digo, ele não vai pular o muro, né? Eu botava logo o carro. Quando ele dava 5 horas da manhã, abriu o portão. Puxa, o que é isso aqui? Não, eu só pego o senhor aqui se for desse jeito. E se for deixar dar 8, 9 horas, não tem como não. Era assim que a gente conversava. Renato Cunha Lima, que, se eu não estou enganado, já se candidatou algumas vezes, mas se eu não estou enganado, nunca chegou a exercer um cargo eletivo, né, na política mesmo, assim, política partidária. Mas Renato Cunha Lima, nas relações com a torcida, com a mídia, com você, jogador, naquele épico time de 1992, chegou, inclusive, quase na ponta ali no Brasileiro, o Campinense quase que chegava à primeira divisão do Campeonato Nacional em 1992 até 93, enfim. Mas naquela relação dele, ele era muito político mesmo em si. Você observava isso também, Michele, no Renato? Além de ser político, era um cara muito honesto na posição que ele estava conosco, né? Acho que quem se lembra do time de 92... do Campinense, o time de 93 do Campinense, principalmente do 92 que a gente disputou o Campeonato Brasileiro de segunda divisão. E a gente, como você frisou muito bem aí, a gente não foi para a primeira divisão, porque praticamente a gente... Ficou um ponto disso, né, se eu não me engano. Porque a gente... Foi 4 times que se classificou, foi o Campinense e o Central do Caruaru. Aí Santa Cruz e Fortaleza. A gente vencemos 2 jogos, tanto lá em Caruaru como aqui. No Amigão, né? Aí fiquei meio esperando o resultado do Santa Cruz, que tinha feito uma campanha melhor. O Santa Cruz foi lá em Fortaleza, venceu o Fortaleza lá. Pronto, aí só precisava do empate ou uma vitória do Santa Cruz em Recife, pra gente estar na primeira divisão. Só que o Santa Cruz, né, como a gente já sabe, né, abriu o jogo, né, aos 40 e poucos minutos do segundo tempo, o Fortaleza venceu o jogo, ficou os 2. Já tudo arrumadinho, né? Tem disso da política também, de abrir o jogo? Rapaz, pelo que a gente tá vendo aí, Murilo, aí a política de jogo é tudo parecido, né? Não tem diferença nada não. Ninguém respeita ninguém, né? Principalmente o eleitorado. Tem muita armação, tem jogo de carta marcado também na política? Tem tudo, mano. O que mais a gente vê, né? Eu sou um cara do jornal, só assisto jornal, assisto filme, acaba vendo tudo. Né? E é triste. A gente vê muita coisa que é triste na política. Michele, daquela fase ali do auge no Campinense, depois outras passagens suas, claro, pelo 13 também e tal, enfim, para o mundo da política e do serviço comunitário, como você presta na área da saúde, por exemplo, tanto que você acabou aí aglutinando ao seu nome a marca do Roberto da Saúde. Quais foram os passos até lá? Quem te inspirou para começar a fazer
esses cuidados com a comunidade, com a saúde, e se transformar depois num agente político importante, numa liderança comunitária. Como é que foi isso? Quando eu encerrei minha carreira no Serrano, aqui em 2002, encerrei minha carreira, e aí eu consegui esse emprego lá no Trauma, e através do Trauma, aquelas condições que o hospital dava, eu sempre fui um cara que gostei de ajudar o próximo. E daí comecei, né? Todo mundo era um cara super conhecido, fui um ídolo daqui da torcida do Campinense. E como eu estava trabalhando no Trauma, você sabe que todo mundo precisa, né? Aqueles menos em condições de vida, que não tem um plano, que não tem nada, isso depende do SUS e tudo. Você precisa de uma força de uma pessoa que está dentro do hospital. E eu era essa pessoa. E de tanto eu ajudar muita gente que me precisava, eu não ajudava olhando a quem, como até hoje eu faço. E daí foi no correio. Eu sempre acompanhei o Dr. Gilberto, que era prefeito de Serra Redonda, e nas 3 campanhas do Dr. Gilberto eu sempre estive presente lá nas vitórias dele. E daí foi quando eu comecei a gostar da política e do que eu fazia. Eu digo, rapaz, eu vou entrar na política porque eu chegando lá, eu vou dar mais de mim, vou ter uma condição melhor de poder ajudar aqueles que mais precisam. Quais as características do atacante Roberto Michele, aquele veloz Roberto Michele, com faro de gol, que você pôde trazer para a sua atuação política? Primeiro trabalhando muito para outros candidatos, outras lideranças, como você acabou de citar, mas depois para a sua própria campanha mesmo em si, de vereador uma primeira vez, e agora uma segunda oportunidade, onde alcançou a primeira suplência em Campina. Trabalho, né, Murilo? Como a gente já tinha frisado antes aqui, eu sou um cara que sempre gostei de ajudar o próximo, né, em tudo. Sempre gostei de estar dentro do social mesmo, né, como eu estou até hoje, né. E na questão que você está me perguntando, eu comecei a gostar através do hospital, né. Comecei a ajudar muito aqueles que mais precisavam, a facilitar aquilo que o hospital tinha, tá? E daí eu comecei a gostar da política, onde eu já tinha frisado aqui para você, com a partir do Dr. Gilberto, e aí foi quando eu comecei a gostar. E nesse gostar eu saí pela primeira vez como candidato no PSB, né? Eu tive uma votação de 1.200 e poucos votos, né? Era uma concorrência muito grande lá, mas eu fui muito bem votado. Vim para a segunda campanha, perdi uma campanha praticamente quase 200 votos, como na outra também, né? Perdi nessa agora quase 200 votos para Ilmar, que hoje é vereador, e aí estamos indo para a terceira, né? O trabalho está bom, o trabalho aumentou mais ainda, né? Até porque a gente está vendo que a minha vitória está próxima, porque a gente sabe a cada campanha que a gente trabalha, a gente sabe o sofrimento, a gente que não tem o dinheiro, mas tem a boa vontade, tem um coração muito grande para ajudar o próximo, aí eu confio mais nisso, né? Você falou em dinheiro e coração. Tem uma máxima na política que diz que existem 2 dores muito fortes do eleitor. A dor do bolso e a dor do corpo mesmo, a dor da saúde em si, e que elas acabam pesando muito na hora de decidir. O eleitor, de fato, que precisa de um favor, precisa de uma assistência na área da saúde, ele acaba sendo grato a quem presta esse serviço? Nem todos. Eu tive muita decepção, como acredito que outros candidatos também devem ter essa decepção também. Como eu trabalho praticamente mais voluntariamente, né, esses candidatos que estão aí, vereador, o trabalho deles são diferentes. O meu é social, o meu é o povão, na hora que precisa. O que eu estou falando aqui é a verdade. Só que eu sou um cara que termina uma campanha, eu não fico devendo nada a ninguém. Por quê? Porque eu trabalho com aquilo que eu tenho, que eu posso fazer. Eu trabalho com a saúde, eu tenho um conhecimento muito grande na questão de médico, tenho uma amizade fortíssima com os médicos e muitos deles me ajudam. Aquelas dificuldades que o paciente tem, que não tem, até pelo SUS, tem dificuldade, mas no conhecimento que a gente tem, a gente leva, fala com o médico lá, a gente sempre está adiantando o atendimento daquele que mais precisa. Isso abre portas. Aí é onde está o problema. É onde vem a inveja, ciúme, né? Porque eu sou um desses tipos de candidato que na minha primeira campanha, eu trabalho no trauma. E na minha primeira campanha, que você tem que pedir a exoneração, para você ser candidato, tem que pedir a exoneração do seu trabalho. Isso. E eu fui proibido de entrar no trauma. Puxa. Não sei o porquê. A segunda campanha, eu também fui proibido de entrar no trauma. Isso atrapalha a gente também. Mesmo já se desincompatibilizando do cargo?
Sim, Não podia entrar como cidadão. Votando no mesmo governo, votando em tudo. A direção do hospital chegou a proibir? Proibir a minha entrada. Eu não sei o porquê. Mas aí tudo prejudica a gente também, a gente é grupo, né? E estou indo para a terceira campanha, né? Terceira campanha aí, já tem um trabalho muito bom na saúde. Espero que o eleitor, né, possa olhar para aqueles que trabalham de verdade. Não é muito comum o atacante receber cartões amarelos, principalmente cartões vermelhos na carreira. Você lembra quantos cartões recebeu na carreira como jogador? Eu só sei que cartão vermelho, eu me lembro que eu recebi uns 2 e amarelo praticamente uns 4 por aí. Pela minha matemática, você já tem recebido mais cartões vermelhos na política do que na própria carreira como jogador de futebol, né? Com certeza. Isso aí, Murilo, você está falando a verdade. Mas eu sou um cara tranquilo, sou um cara que penso muito antes de fazer ou decidir alguma coisa. Eu sei o que eu passo, né? Mas não sou daqueles políticos de chegar e estar... É verdade que você recebeu o cartão vermelho até em racha de futebol amador em Campina, foi afastado de clubes para não continuar fazendo campanha política por lá? Fui afastado do Papalégua, né? Fui afastado do Racha Papalégua, onde eu tinha 20 anos de racha, né? E era candidato a vereador, mas chegou o nosso amigo Dinho como presidente, que hoje é vereador, que Deus abençoe ele, que possa fazer o restante do mandato dele muito bem. E naquela confusão toda, ele também saiu candidato, e para não ter aquela concorrência, ele teve que me afastar do racha, eu 20 anos de racha. Foi um cartãozinho. Um cartão vermelho. Eu não sabia que Dinho, além de jogador, também era juiz, é árbitro, né? Infelizmente. Foi assim para você? Com certeza. Aí a mesma coisa lá na ABB, né? Eu sou sócio da ABB e jogava no racha da ABB e ele assumiu também a presidência lá também e se achou também no direito, né, de me afastar também do racha por questão política. A coisa que eu sei que foi errado, mas... Ele chegou a explicar isso pessoalmente? Chegou a perguntar Não precisa, porquê do... não precisa nem explicar. A gente já sabia a explicação por quê, né? Para bom entendedor... Para bom entendedor, não precisa ter explicação de nada, não. Quem que está lá, quem está com ele, né? Como eu não estava com ele, né? Eu, como outros, né? Foram afastados. Michele, DC é o seu partido Democrata Cristão, pelo qual você obteve mais de 800 votos nas últimas eleições em Campina, chegando à condição de primeiro suplente. Há quem diga que você está na agulha e o Mar Falcão, vereador titular do mandato, deve se ausentar para sua chegada à Câmara de Campinas. Você está sonhando cada vez? Já comprou o terno para essa posse? Rapaz, a gente tem que comprar o terno, a gente tem que ver primeiramente o cartão, como é que está, se tem condição de comprar, né? O cartão, né? A gente tem um acordo que na campanha passada a gente estava trabalhando para fazer 2 candidatos. Só que as condições foi pouca. A gente não tivemos praticamente ajuda de ninguém. Praticamente. A gente fomos no vermelho. Praticamente. A gente fomos no vermelho para essa luta, só com o trabalho. É difícil você enfrentar o poderoso, né, que tem condições na política, como a gente sabe, e você ir no zero e vendo que a coisa é difícil, mas a gente enfrentou, né? Não é fácil você ter hoje 1000 votos em Campina Grande sem ter condições. Alguma coisa você está fazendo. Você não tira 200 votos ali fácil. A campanha é muito concorrente. Principalmente de vereador, eu acho que de vereador, de deputado, de senado, a campanha mais difícil é de vereador. Deixa eu voltar um pouquinho a sua carreira no futebol. Você contou pra gente algo inusitado que começou no futebol profissional já depois dos 25 anos de idade, mas tem mais uns outros 10, pelo menos, no futebol amador. Somando tudo, daria uma carreira de uns 20 anos, pelo menos. Nesses 20 anos de carreira no futebol, entre o amador e o profissional, você levou mais rasteira lá ou nesse tempo que você está atuando como líder comunitário, o Roberto da Saúde? Eu estou levando mais rasteira na política. Né? No futebol só dei alegria. Né? Tanto no amador como no profissional, eu não tenho nem o que se queixar do futebol. O futebol foi quem me ensinou a ser o que eu sou hoje. Né? Esse cara, uma pessoa humilde, simples, que tem um coração grande, que não olha para quem ajudar. No futebol tem muitos jogadores que saem errados, foram para outras coisas erradas, né? Mas eu não, sempre fui um cara que estudei muito e sempre fui um cara que tive muitas boas amizades,
muito orientado também por pessoas do bem. E graças a Deus eu sempre fui uma pessoa simples, de família pobre, mas nunca quis me envolver em coisas erradas. E graças a Deus, primeiramente a Deus, eu agradeço todos os dias a Ele por eu ser essa pessoa que eu sou hoje. Mas na questão de rasteira a gente leva mais na política. No futebol eu não tenho, eu faço como ditado, eu joguei em quase 15 a 18 times profissional. Mas nessas cidades que eu joguei, eu digo a você que eu tenho onde voltar. E sou bem recebido, onde eu passei. Porque eu só fiz o meu trabalho bem. Né? Onde eu passei, graças a Deus, deixei boas amizades. Agora na política é aquela briga, né? A disputa um é grande. querendo passar por cima do outro e não quer saber não tem respeito. A política não tem respeito. Você falava agora um pouco sobre gratidão, os serviços prestados na saúde nem sempre são recompensados com a gratidão do eleitor. E eu te pergunto, Michel, com relação ao eleitor e o torcedor eleitor de Campinas especificamente. Nacionalmente nós tivemos já, claro, o senador Romário, Bebeto exerceu mandatos, o saudoso Roberto Dinamite, e vários outros nomes que se envolveram do futebol profissional para a política e se deram muito bem nesse caso. Outros nem tanto. Mas Campinas me parece, salvo alguma raríssima exceção, mas parece que Chico da Tocha, que tentou várias vezes, o próprio Renato Cunha Lima, tentou a vereança, o Olavo Rodrigues, pelo 13, enfim. Campinas parece que, por mais paixão que tenha no Clássico dos Maiorais, não consegue transferir isso, transformar isso em voto. Você tem essa sensação também, Roberto? Tem essa sensação, boa pergunta, porque a gente vê ali, tem Zezinho do Botafogo de João Pessoa, e Zezinho é um líder, 6 atletas profissional. E os atletas profissionais são muito unidos em João Pessoa, como em outras cidades, que a gente tem uma associação de sindicato da gente aqui, que a gente faz vários amistosos, fizemos um agora em Caruaru, tem amistoso para Natal, tem para Souza e tem para João Pessoa. Os ex-profissionais que a gente faz. E a gente vê que aqui, como você está frisando aí na política, não tem união aqui dentro de Campina Grande. Eu estou entrando para representar tanto a classe da saúde, onde eu trabalho, como representar os ex-atletas profissionais. Tá entendendo? Mas só que a gente aqui não tem, o próprio ex-atleta profissional não tem união. Cara, se você olhar o time lá, o Botafogo Master de João Pessoa, a gente tem um Zezinho do Botafogo que briga, que luta pelo jogador. Zezinho ali ajudou aqueles caras tudo de João Pessoa, deu casa, inclusive Zezinho deu casa até aqui. Já tem vários mandatos, inclusive. Né? Deu casa de João Pessoa, o que é que Zezinho tem nada a ver? Campinas e João Pessoa, como vereador. Ele ajudou muita gente aqui, como vereador. Hoje tem muitos ex-profissionais aí, morando em casa aqui, que Zezinho trouxe. Quando podia a gente representar um atleta, podia ser eu ou outro qualquer, que foi profissional, para mim não tem nenhuma diferença não, ele está ao mesmo lado apoiando. Entendeu? Se a gente tivesse aquela união aqui para fazer a gente que tem história no futebol, para ter uma representação, a gente aqui, o que é que o ex-profissional tem aqui em Campina Grande? A gente não tem nenhuma sede. Todo canto, todas as qualidades da vida, todo mundo tem uma sede. Sede disso, sede daquilo ali, sede daquilo ali. Mas ex-profissional aqui não tem. Tem Ivo aí, que hoje é o presidente do sindicato da gente, e Ivo é um cara muito inteligente, pegou um sindicato aí tudo desorganizado aí, e está se organizando, acredito que já deva estar organizado o sindicato aí para que as verbas comecem a vir, né, e poder ajudar aquele que tem muitos profissionais aí que estão passando situação difícil. Precisando de uma cirurgia, precisando de uma consulta, precisando disso aqui, não tem. Michel, emprego não tem, cara. Michel, pela sua experiência, larga experiência no futebol e na política, onde é que tem mais desonestidade? Rapaz, desonestidade hoje, pelo que a gente está vendo hoje, Murilo, é uma vergonha o futebol. Né? Antes a gente recebia a mala preta, né, como se diz, né, a mala preta nos vestiários. Hoje é a mala Bete. Hoje é a mala complicada. A mala que a gente recebia era uma mala para a gente ganhar. Hoje os cabos estão recebendo, não é nem mala preta, não é que essa mala sua mesmo, você está falando aí, né? É para levar cartão, é para ser expulso, para fazer pênalti, confundir o resultado, é uma coisa triste. Eu acho que o combate que está sendo aí tem que punir mesmo. E na parte da política também tem, né? A parte da política também tem. Só não vou
explicar. Dá para falar mais sobre futebol do que de política nesse caso aí? Com certeza, dá para falar, até porque eu não cheguei ainda, né? Eu não cheguei. A gente só sabe muito quando a gente está lá dentro. Né? Aqui fora, sem mandato é meio complicado, se torna mais difícil. Sem mandato se torna mais difícil. Mas, Michel, me diga uma coisa. Já são 2 campanhas de experiência, numa votação de mais de 1.200, sufrágio na primeira oportunidade, depois mais de 800 votos, você chegou à condição de primeiro suplente pelo DC. E para 2024, como é que você tem preparado aí essa sua pré-temporada para evitar, digamos, eventuais falhas que foram cometidas nas últimas eleições? O trabalho, Muribe, é o mesmo, só que numa condição mais forte. Eu quando perdi a primeira campanha, no outro dia eu já estava começando a outra. Eu tenho uma história assim, na campanha passada, eu tinha um compromisso com uma buchuda, como se diz, né? Uma buchuda. E só que esse menino só vinha na segunda-feira da eleição. A eleição terminou no domingo, né? E ela ia na segunda, logo cedo, 5h30, 6 horas da manhã, para ter o menino. E eu tinha esse compromisso com ela. Eu perdi a campanha, mas 6 horas da manhã eu estava lá para receber, porque foi um compromisso que eu fiz com ela. E até o médico assim achou até interessante. Eu digo, mas rapaz, que covardia, Michel, que fizeram contigo, rapaz, tu trabalha tanto pro povo. E tu tá aqui uma hora dessa, derrotado, atendendo, trazendo gente para ser feito. Eu disse, não, isso aí é um compromisso que eu fiz, não importa a vitória ou a derrota. Acho que o importante é o compromisso que a gente deu a palavra à pessoa. E é assim que eu trabalho. E é assim que eu vou continuar trabalhando. Eu não sou de prometer nada a ninguém. Eu não sou, porque muita gente me pede. Devido a gente ter uma influência com deputado, a quem eu trabalho, também deputado federal, a quem eu trabalho, todo mundo sabe que é o Murilo Galdino e Adriano Galdino. Devido a gente ter essa grande influência, acho que as pessoas pensam que a gente tem tudo. Meu celular, se você abrir, todo mundo pedindo emprego, pedindo isso aqui, pedindo isso aqui. Eu vou fazer aquilo que eu tenho condições que eu posso fazer. Eleitor pede mais do que torcedor pede gol. Com certeza. Não tem nem comparação. E a gente fica assim, né? A gente, com o trabalho que a gente fica triste assim, porque as portas pra gente que está aqui fora não é aberta. A gente somos guerreiros. A gente vai no zero, a gente vai naquela luta, na confiança, primeiramente em Deus, e naquele trabalho. Você fez uma coisa, a questão de torcedor, se tem influência no futebol, eu até gravei vídeo lá no Amigão. Eu, Roberto Michel, que dei tanta alegria, essa torcida maravilhosa da Raposa. Espero que vocês também possam me dar uma grande alegria aqui na eleição, que eu possa representar os ex-atletas profissionais. A gente não vê isso. Hoje, eu não vou ser mentira, muita gente da Raposa vota comigo. Mas hoje eu acredito mais assim no meu trabalho. Eu não vou acreditar em representar fulano, eu acredito naquilo que eu estou fazendo no dia a dia, que eu estou vendo no dia a dia com as pessoas. Tem dado mais resultado. Tem dado mais resultado. Porque, mesmo a gente levando rasteira, mas tem que fazer. Não adianta eu estar conversando uma história aqui que não adianta. Hoje na política municipal você está na agulha para assumir o primeiro suplente do vereador Ilmar Falcão, que rompeu com o irmão Inácio, que é governista, é defensor do governador João Azevedo. No caso, Ilmar está mais próximo do prefeito Bruno. Como é que fica essa articulação para você vir assumir o cargo de vereador em Campina por 4 meses, Michele? Tem um acordo aí, digamos, nos bastidores, para que você venha apoiar Bruno no ano que vem? Como é que vai ser seu posicionamento? Rapaz, a respeito disso aí, eu conversei até com o deputado, né, que saiu uma reportagem, né, com meu nome, e o Mar ia ceder o compromisso que a gente fizemos na campanha. Como eu já expliquei aqui, se a gente fizesse 2 candidatos, cada um dava 4 meses a um, né, e só fez Ilmar e eu sou o primeiro supremo. Nessa questão aí, o acordo que a gente teve foi de, se ele chegar, me dar os 4 meses. Mas não teve acordo de ele chegar e me dar os 4 meses e eu ter que apoiar fulano, eu ter que ir para partido de fulano. O acordo foi me dar os 4 meses. Né? Aí a gente está conversando para ver, até porque eu tenho uma ligação no governo, né? E
na maneira que eu estou conversando com eles lá, que a gente ainda vai terminar essa conversa, eu espero que dê tudo certo, né? Que seja bom para mim, que seja bom para ele. DC, o Democrata Cristão, partido pelo qual você disputou as eleições de 2020. Em 2024, será uma outra legenda? É bem provável, Murilo. Acho que a gente está estudando aí onde é um local melhor, né? Porque é assim, a gente que é pequeno, a gente não pode estar no meio dos grandes. A gente tem que estar num grupo que a gente possa saber que a gente possa disputar e chegar. Eu não vou para um partido que só tem cobra criada, que a gente já sabe que é candidatura certa, e a gente se divide de soma, né? De bucha, como se diz as pessoas, né? Cauda, como se diz na política. O resto. Né? Não, eu sempre tive tanto na primeira campanha como nessa. Nessa segunda campanha que eu fui, eu sempre fui um cara ligado, como sou, aos Galdinos. E Murilo fez junto com o Bruno Faustino, fizeram um time, né, lá, e naquele time a gente sentiu que não dava para a gente chegar. E a gente fizemos esse descer. Que se eu tivesse aqui, eu nem suplente eu estava. Mas aqui eu fui primeiro suplente. Lá eu não era o primeiro suplente. Quer dizer, a gente sabe onde a gente tem que correr. Eu posso chegar, pegar um partido que tem 5 vereadores eleitos, com mandato, já está as cadeiras. A gente está aqui só para colocar ele lá na cabeça. A gente não está disputando campanha. A gente tem que olhar um grupo que a gente possa saber que a gente possa brigar. É o que é conversado com o Murilo, com o Adriano, que no sistema que está forte, não tem condições da gente disputar. Mas só que nas conversas da gente vai ter mais partidos, né? Vai ter mais partidos que a gente possa fazer uma divisão, né? Que aqueles menores possam também chegar. Misturado, né? Se vier assumir na condição de suplente uma vaga na Câmara em Campina, você vai, mesmo ligado ao grupo de Adriano Galdino, vai aprovar os projetos do prefeito Bruno aqui na Rainha da Borborema? Se eu for dado essa condições de assumir a Câmara, com certeza. Mas o meu compromisso é com Adriano e Murilo. Eleitoralmente falando, estará onde o republicano estiver. Com certeza. Michele, muito obrigado pela vinda aqui ao PB Conectada, mas um último questionamento que nós costumamos sempre fazer. É na política que está a esperança de uma vida mais conectada? Não, na minha circunstância, é mais para ajudar o próximo. Eu tenho uma coisa dentro de mim, eu tenho um trabalho social, não trabalho só na saúde, também tenho um trabalho social em vários bairros de Campina Grande, que a gente não é nem bom falar, porque tu sabe como é. Tem uns caipiras, né? Que vem por trás para querer desmanchar o que a gente faz. Por isso que na política a gente que somos de menores de expressão, a gente não é bom a gente falar o que a gente faz muito. No futebol seriam os cartolas. Futebol, os caipiras você usou aí, no futebol seriam os cartolas. Os cartolas, porque tá no cartola, a gente no próprio Serrano, quando eu encerrei minha carreira, Dorival e Valdir, eu posso falar que são nossos amigos, e Valdir e Cabral eram nossos dirigentes, como tinha o presidente, me esqueço o nome aqui, que era empresário que fazia calçamento aí. Aí, eu como treinador, aí teve um campeonato da cidade, aqui, foi 13, Campinense, Pérez Lima, outros times aí, tudo. E aí eu fui campeão como treinador. Mas no Campeonato Paraibano, eu como treinador, aí eu formava um time muito bom, mais veterano, mas um time bom. E quando chegava no sábado, aí eu recebi o recado de Dorival, de Valdir Cabral, ei, bota uns meninos aí que vai chegar uns empresários, vai chegar uns empresários de São Paulo que vão olhar esse jogo, vão jogar contra o Botafogo, tem que botar esse menino. A gente como treinador, a gente tem uns caras de treinador também, tem que botar uns meninos para jogar. E eu digo, não, eu estou vendo aqui que como treinador para mim não vai dar, porque eu não vou aceitar esse tipo de coisa, como não aceitei. Aí foi uma Copa Cidade aqui, eu fui campeão. Aí chegava o velho em cabeça branca que trabalha na Cagessa,
Me esqueço o nome dele, rapaz. Ele era auxiliar lá dele lá. Eu só vi o grito no alambrado do 13. Roberto Michel, Valdir pediu pra te tirar fulano e botar Tinha fulano. recado até pegou a lembrar. Valdir, tu lá que canta, rapaz. O time é esse aqui mesmo. Era assim, Você desobedeceu a decisão do dirigente. Desobedeci na hora, não tinha como não. Também desobedeci e fui dispensado. Pagou o preço. Paguei o preço, não tinha como, né? Eu tinha que postar o time, o que eu tava treinando a semana toda. Como é que eu ia botar fulano? Porque fulano tava pedindo. Assim eu não tava servindo de nada lá. Roberto Michel e o Roberto da Saúde, obrigado por ter vindo aqui ao PB Conectada. Tenho que agradecer a você, Murilo. A amizade da gente, né, de agora é de muitos anos atrás, né? Você que acompanhou a minha trajetória futebolística, uma trajetória muito bonita, onde eu passei, fiz história, deixei boas amizades. E com tudo, né? Com a imprensa, nunca fui de... Só eu tive discussão com aquele nosso amigo que era o comentarista, como é o dele, que infelizmente Deus levou ele. Humberto de Campos? Humberto de Campos. Humberto de Eu me lembro Campos. de Humberto de Campos, papai, que Humberto de Campos eu tinha ali ali onde era aquela churrascaria que no terminar o jogo, todo mundo ia pra na linha de ferro, ali na Rua do Fogo. E lá tinha um... Miura. E lá tinha um bar chamado Michelis Bar. Aí teve um jogo Botafogo e Campinense. Eu fui muito mal, perdi muito gol lá em João Pessoa e perdemos até o jogo. Aí o Humberto de Campos, nos comentários dele, rapaz, como é que esse time pode ganhar? Roberto Michel fazer gol como, meu Deus do céu? Um botou um bar, Michelis Bar, na Rua do Fogo, pode ir estar lá todo dia. Rapaz, eram os comentários. E não era seu bar, né? Não era meu, né? Mas eram os comentários que, assim, era engraçado demais. Sabe? Por conta da Michele, dona do bar, você pagou o preço aí no comentário do jornalista. Mas o Beto era um comentarista que, você sabe, é normal de nome dele, campeão, né? Respeitado, né? Até por nós, todo jogador. Eu até que eu não levava muito nisso, até porque eu me garantia muito dentro de campo. Né? Não me importava com os comentaristas do Beto, porque eu estava mal aqui no jogo, mas no outro jeito já me elogiava tudo e assim. Né? Muito bem, obrigado, Michele. Um abraço, meu querido.